Olá, tudo bem? Dando prosseguimento à série sobre os espíritos e médiuns da codificação de Kardec, nesse vídeo vamos falar de Fénelon. François Fénelon, foi um membro da nobreza francesa, nascido lá no distante ano de 1651, morreu em 1715. Fénelon é considerado um dos precursores do iluminismo. Ele foi teólogo católico, ele foi poeta, foi um escritor de sucesso e se destacou principalmente pela sua preocupação com a educação. Quando ele já se destacava como pregador, era um pregador fervoroso, ele pretendia se mudar para o Oriente, numa missão apostólica, com o objetivo de converter pagãos ao cristianismo, mas acabou se dedicando a uma instituição chamada Nouvelles Catholiques, ou Novas Católicas. Essa instituição ela acolhia mulheres recém-convertidas do protestantismo para o catolicismo. Mulheres que eram protestantes e acabaram sendo convertidas ou se convertendo ao catolicismo. E o intuito, a missão dessa instituição era consolidar nessas mulheres a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana e instruir aquelas que se mostrassem dispostas a abandonar definitivamente o protestantismo. Como resultado dessa sua experiência com essa atividade, ele escreveu um livro chamado L'Éducation des Filles, ou da Educação das Meninas. Foi a sua primeira obra significativa como escritor e educador. E esse livro foi solicitado pela Duquesa de Beauvier, para que ela se orientasse para a educação das suas filhas, das filhas dela. E com isso, então, esse livro alcançou um grande sucesso, tornando-se uma obra de referência para as famílias da época, porque todo mundo imitava aquilo que acontecia com a nobreza. E por muito tempo ele foi um texto de consulta para os maiores estudiosos da pedagogia. Essa obra foi inclusive traduzida para o português e chegou a ser utilizada no Brasil. Claro, bem de acordo com os conceitos da época. Ele, por exemplo, ensina as meninas a se prepararem para serem boas esposas, para serem boas mães, para serem boas patroas em relação aos seus criados. Nessa visão, a mulher devia, acima de tudo, servir ao homem. Fénelon não acreditava na inteligência da mulher. Eu vou deixar aqui na área de comentários, espero que eu me lembre, mas pretendo deixar o link desse seu trabalho, que ele vem precedido de uma breve crítica às suas ideias. Então, por conta desse seu trabalho como educador, ele se tornou preceptor do príncipe, a quem ensinava o príncipe através de fábulas que eram escritas por ele mesmo. Uma dessas fábulas é o Diálogo dos Mortos, em que ele faz com que grandes personagens da história dialoguem umas com as outras, avaliando seus próprios atos e os atos dos outros, um do outro. Fénelon foi um dos principais espíritos da codificação, citado muitas vezes por Kardec. E aqui nós temos, claro, uma curiosidade. A curiosidade é que Kardec, antes de conhecer os fenômenos atribuídos a espíritos e criar a sua doutrina, quando ainda não havia espiritismo, Kardec já era um grande admirador de Fénelon. Mais que isso, Kardec sofreu grande influência da obra de Fénelon. Eu acredito que ele tenha conhecido a obra de Fénelon por intermédio do seu professor, Pestalozzi. Pestalozzi foi a primeira e decisiva influência que agiu sobre Kardec. E foi justamente no período em que Kardec conviveu com o seu mestre Pestalozzi, no Instituto de Yverdon, na Suíça, que ele desenvolveu o seu projeto de unificação religiosa, conforme nós vemos na biografia feita pelo sucessor de Kardec, o Leymarie, isso por ocasião da morte de Kardec, na edição da Revista Espírita do mês de maio de 1869. Kardec teve
criação católica, foi criado como católico e estudou na Suíça, no Instituto de Pestalozzi, em meio a uma maioria protestante. Ali eram quase todos protestantes, e protestantes de tendências diferentes, se digladiavam entre si. Kardec acabou presenciando muitos atos de intolerância religiosa. Isso deve tê-lo marcado profundamente. O seu ideal, portanto, sempre foi um ideal elevado. Kardec buscava, afinal de contas, soluções para o problema do indivíduo, soluções para a humanidade como um todo e soluções para a vida em sociedade. Ele herdou esse ideal justamente do seu mestre Pestalozzi, e é por isso que eu acredito que tenha sido nessa época que Kardec tenha conhecido a obra de Fénelon, provavelmente através do próprio ensino de Pestalozzi. Pestalozzi é até hoje considerado um nome relevante na área da pedagogia, né? E é sempre mencionado nas faculdades, e tanto ele como Rousseau desenvolveram as ideias pedagógicas de Fénelon. Além disso, Fénelon enfrentou problemas semelhantes a esses problemas presenciados por Kardec em relação às diferenças religiosas. Quando ele publicou esse livro que eu citei há pouco, Tratado sobre a Educação das Meninas, ele publicou esse livro em 1681, ele acabou enfrentando alguns problemas. Por quê? Por causa da moderação com que ele tratava os protestantes, né? E a sua recusa em impor práticas devocionais exageradas ou desnecessárias, né? O que ele considerava como desnecessárias, aos protestantes recém-convertidos ao catolicismo. Isso acabou provocando inimizades, né? Acabou provocando acusações de simpatia pelo jansenismo. Acusavam ele de ser um simpatizante do jansenismo, que era uma doutrina considerada herege pela Igreja Católica, uma doutrina que enfatizava a predestinação, negava o livre-arbítrio e sustentava que a natureza humana por si só era incapaz do bem. Mas apesar desses argumentos, talvez você ainda não esteja convencido de que Kardec tenha sido influenciado por Fénelon. A prova de que Kardec tinha grande admiração por Fénelon é que ainda com o seu nome original, Rivail, né, ele só adotou o nome Allan Kardec quando se tornou espírita. Então, quando ainda se chamava Rivail, ele traduziu Fénelon para o alemão, numa edição de 1830 dos 3 primeiros livros de Telêmaco, que consistiam no verdadeiro programa de educação moral para os alunos. Como Kardec era pedagogo, é possível que essa obra tenha orientado a sua maneira de pensar a pedagogia. E Kardec não só traduziu essa parte da obra de Fénelon, como inseriu uma série de notas a respeito da obra de Fénelon na sua tradução, num sinal claro de que conhecia perfeitamente a obra do autor, não só a obra, como alguns detalhes da vida do autor. Apenas como curiosidade, esse livro, As Aventuras de Telêmaco, também foram traduzidas para o português. Na primeira questão do Livro dos Espíritos, nós já notamos a influência de Fénelon no pensamento de Kardec. Mas tem que chamar a atenção aqui que isso fica mais claro na primeira edição do Livro dos Espíritos, não nessa que circula pelos centros espíritas. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, nós vemos que a primeira questão não é uma pergunta aos espíritos. A primeira questão é uma definição que servirá ao longo de todo o livro para entendermos o conceito de Deus da maneira como ele é entendido na doutrina. Você deve lembrar dessa questão. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema é uma definição de Deus inspirada na obra de Lamennais, que também virou o espírito da codificação, né? Causa primária de todas as coisas é conceito de Deus defendido por Fénelon. Nós encontramos no livro Traité de l'existence et des attributs de Dieu, ou Tratado da Existência e dos Atributos de Deus, de autoria justamente de François Fénelon,
a seguinte afirmação. Ele diz assim: Deus é a causa real e imediata de todas as configurações, combinações e movimentos de todos os corpos do universo. Outra afirmação. Acabamos de ver os traços da divindade, ou melhor dizendo, o selo do próprio Deus, em tudo isso que chamamos as obras da natureza. Notamos de relance uma mão que é o primeiro motivo em todas as partes do universo. Todo esse livro de Fénelon que eu acabei de citar, e do qual eu tirei essas duas citações que acabei de ler, todo ele apresenta uma concepção de Deus, uma ideia de Deus, justamente como a causa primária de todas as coisas. Eu vou repetir essa segunda passagem porque talvez não tenha ficado bem claro. Notamos de relance uma mão que é o primeiro motivo de todas as partes do universo. Primeiro motivo, ou primeira causa, ou causa primeira. Outra demonstração de que Kardec admirava Fénelon e o tinha, assim, ou considerava talvez como um verdadeiro parâmetro de moral, é a explicação que Kardec dá na introdução do Livro dos Espíritos sobre como ele, Kardec, reconhecia se um espírito era realmente quem dizia ser. Kardec diz assim: quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. Um que se dissesse Fénelon, por exemplo, e que, ainda quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato o embuste. Se, ao contrário, forem sempre puros os pensamentos que exprima, sem contradições, e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não há motivo para que se duvide da sua identidade. De outra forma, havíamos de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente e ainda mais sem utilidade alguma. Kardec tinha muito boa vontade, né? Mas o método dele era extremamente falho. Você pode ver que a linguagem utilizada pelo espírito era o único, não um dos únicos, não o principal, era o único critério de que Kardec se utilizava para analisar a mensagem. E a sua explicação para acreditar que as mensagens eram realmente de espíritos, hoje, elas me soam risíveis, me parecem dignas de riso. Ele defende a ideia de que os médiuns não seriam capazes de dar mensagens tão grandiosas. É claro que não é pelo fato de eu ter deixado de ser espírita que eu não vou considerar as obras de Kardec como obras bem escritas, que de fato são, obras com muitas mensagens edificantes, né? E com algumas ideias bem interessantes. Mas daí a achar que um encarnado, como todos nós, né, um encarnado razoavelmente culto, não precisa ser uma sumidade, razoavelmente culto, achar que um encarnado razoavelmente culto não seja capaz de tirar isso da sua própria cabeça, vai uma larga distância. A começar pelas mensagens assinadas pelo próprio espírito Fénelon. Eu devo dizer que antes de gravar esse vídeo, eu reli todas as mensagens assinadas por ele, Fénelon, nas obras básicas e nas edições da Revista Espírita, e não achei nada, mas absolutamente nada que se sobressaia nem pela linguagem, nem por figuras de linguagem que fossem capazes de causar algum impacto, nem pela originalidade, nada. Apenas repetições
de sermões cristãos dignos de qualquer palestrante espírita, de qualquer padre, de qualquer pastor protestante que sejam assim bem preparados. Não precisam nem ser muito inteligentes, só bem preparados. Nós encontramos mensagens atribuídas ao Espírito Fêneron no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e ao longo das edições da Revista Espírita. E ele também assina, ao lado de outros nomes ilustres, os prolegômenos no Livro dos Espíritos. A sua melhor mensagem, a meu ver, é a minha opinião, está na questão 917 do Livro dos Espíritos, em que ele trata do egoísmo. No vídeo anterior dessa série, nós vimos que Lamennais, que depois de morto virou espírito da codificação, ele havia sido colega de Kardec no Instituto Histórico de Paris. E como os dois tinham ideias semelhantes e frequentavam a mesma sociedade, é possível, até provável, que tenham sido amigos. Agora vemos que um escritor que exerceu forte influência sobre Kardec, a ponto de ser traduzido e comentado pelo próprio Kardec, também se tornou espírito da codificação. E sabendo que o único critério de Kardec para analisar se as mensagens recebidas eram realmente de espíritos e não do próprio médium, e também para saber se a mensagem era realmente do espírito que estava assinando essa mensagem, não há razão nenhuma para acreditar que tenha havido comunicação de espíritos. A única razão que teria para acreditar que tenha havido realmente comunicação de espíritos seria a ânsia de manter as crenças já esposadas e há muito tempo bem estabelecidas. Se você ainda não sabe, este canal está com seus dias contados. Ele surgiu com um propósito claro, um propósito bem definido. E eu procurei tratar desse propósito em vários vídeos, mas principalmente num vídeo publicado lá no começo, chamado O Caminho de Volta. Eu já percorri esse caminho, já consegui salvar algumas coisas das crenças que percorri ao longo de todos esses anos. E tudo que eu questionasse a partir de agora seria apenas entretenimento. E devo confessar que seria um entretenimento para você, talvez, porque para mim esse assunto já está esgotado e é uma página virada na minha vida. Estou ansioso para voltar a tratar apenas de temas que realmente me dão prazer, né? Isso certamente não irá agradar a todos. Aqueles que me acompanham apenas pelas críticas, pelos questionamentos, provavelmente não terão mais motivo para me acompanhar. De qualquer forma, eu agradeço pela companhia até aqui. Eu ainda vou publicar alguns vídeos que já estavam planejados e vou retornar ao canal antigo, o canal Morel Felipe Vilcon do YouTube. Devo tirar do ar, os vídeos que estão nesse antigo canal. Já tirei mais da metade, mas ainda tem bastante, porque quase todos eles são de conteúdo espírita, e então vou começar nesse canal do zero. Vamos tratar de tudo aquilo que eu considero, e essa é uma impressão minha, evidentemente, mas daquilo que sobrou de bom de todo o meu aprendizado na espiritualidade, depois de me desfazer de todas as crenças que considero inúteis ou mesmo prejudiciais. Se for do seu interesse continuar me acompanhando, fique atento. Muita força e paz para você.